Queridos, bom dia então, dando sequência na nossa disciplina, Direito Penal 4, sexto período. É muito importante a gente lembrar que nós encerramos na última aula os crimes contra a propriedade material, trabalhamos exemplos pertinentes ao parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 184, vimos que o artigo 186 regulamenta as ações penais, né? Temos a possibilidade de queixa-crime, ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à representação. Bem, encerrado então isso aí, na aula de hoje nós vamos trabalhar os crimes contra a organização do trabalho. Tá? Os crimes contra a organização do trabalho são de suma importância, pessoal, porque não raras as vezes exige-se um conhecimento, principalmente nas questões vinculadas a concursos federais. Nós vamos ver que tem bastante divergência a respeito da competência, a respeito da forma de tratamento. Então, qual é o objetivo do nosso primeiro bloco? No nosso primeiro bloco, nós vamos trabalhar uma introdução aos crimes contra a organização do trabalho e entrar aí, talvez, no estudo do primeiro tipo penal. Nós vamos trabalhar do artigo 197 até o 207, né? 197 até o 207. Temos aí 10 dispositivos para brincar e nós possivelmente vamos conseguir, nesse primeiro bloco, trabalhar algum tipo penal em espécie. Bem, desde o nosso primeiro contato, eu disse aos doutores e doutoras que nós estudaríamos em todo tipo penal a questão principiológica, a questão hermenêutica, para entender o que se busca proteger, o que se busca tutelar, o fundamento constitucional de validade de criminalização. O que é o fundamento constitucional de validade de criminalização? Bem, o fundamento constitucional de validade de criminalização é aquilo que tem previsão na Constituição Federal que torna o bem jurídico realmente importante à luz dos princípios elementares do direito penal. Então, nós temos ali uma segregação dentro do direito penal dos bens jurídicos de maior importância, que nós sabemos que são encontrados dentro da Constituição Federal e dentro também, doutores e doutoras, dos tratados e convenções internacionais cujo Brasil seja signatário. Então, nesse primeiro bloco, é importante frisarmos que o direito ao trabalho é um direito social, tá? O direito social ao trabalho está previsto no artigo 6º da Constituição Federal, ladeado por outros direitos considerados aí pelo Constituinte como de natureza social. Consta-se lá no artigo 6º. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, muita gente não sabe, mas a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Temos, inclusive, uma publicação de cunho um pouco apelativo, digamos assim, mas que, indene de dúvida, traduz, né, realmente os ditames da Constituição Federal, de que a menina, né, de 10 anos, vitimada pelo estupro que consequenciou uma gravidez, isso aí é de responsabilidade, esse acontecimento é de responsabilidade de todos, porque em diversos pontos na Constituição, e isso ratificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que há necessidade de uma proteção da coletividade em face das crianças do adolescente, e dos adolescentes. Dentro, inclusive, dos crimes contra a organização do trabalho, nós vamos ver, não raras as vezes, que nós temos ali causas de aumento de pena quando a vítima do delito ela é criança ou adolescente, ou ela é menor de 18 anos. Nós vamos ver isso aí. Bem, passado esse primeiro momento de nós entendermos que o trabalho é um direito social, não é apenas o artigo 6º que nós temos que frisar
dentro da Constituição Federal, que nos traz uma elementar do arcabouço de proteção constitucional à organização do trabalho. Então agora eu deixo expresso aos doutores e doutoras que o que se busca proteger nas tipificações do artigo 197 ao artigo 207 do Código Penal é a organização do trabalho, mas mais especificamente na forma do artigo 6º, que é o fundamento constitucional de criminalização, a proteção social ao trabalho, tá? A proteção ao direito social ao trabalho. Então, nesse aspecto, é muito importante trazermos também o artigo 7º, que tem profunda ligação com o trabalhador. O artigo 7º traz para nós uma preocupação com a remuneração, uma preocupação com o seguro-desemprego. Veja a vertente, inclusive assistencialista, prevista nos dítames da Previdência Social. Temos o direito subjetivo à irredutibilidade salarial, então o salário ele não pode ser reduzido. Temos também ali ao repouso semanal remunerado, jornada de trabalho máxima. Pessoal, várias pessoas entendem que as previsões constitucionais são protetivas demais ao trabalhador, que na verdade isso desestimula o empresariado, que isso desestimula a atividade intelectual no Brasil. Veja que a atividade empresarial, veja-se que essas concepções são concepções simplistas, à luz de que hoje, ainda que se entenda que existem uma série de direitos protetistas aos trabalhadores, principalmente após a reforma da CLT, há uma normação muito mais jurisprudencial que concebe também, que entende também o lado do empresário, que entende também a necessidade de proteção ao empresário. Afinal de contas, o empresário também é, doutores e doutoras, um trabalhador. O empresário também é um trabalhador. Então, indene de dúvidas, ele merece sim uma proteção contra, ou melhor, uma proteção a garantir o direito social ao trabalho. Tá? Então, a previsão constitucional de proteção aos trabalhadores, ela não diz respeito tão somente aos trabalhadores que trabalham para determinada empresa, porque o dono da empresa também é um empregado, também é um trabalhador, é um empregador, mas também é um empregador, é um trabalhador. E ele merece também a proteção dos direitos mínimos, ou o asseguramento dos direitos mínimos trazidos ali na Constituição Federal. E aí, nesse aspecto, além do artigo 7º, né, vocês podem ler ele depois com calma, há uma previsão bem extensa ali, são 24 incisos. Nós temos também o artigo 8º, em que se assegura a livre escolha do trabalho. Porque, diga lá o artigo 8º, é livre associação profissional ou sindical. Então, quando a gente traz que o sujeito escolhe um determinado ofício, escolhe uma determinada atividade, ele tem uma liberdade de associação profissional ou sindical, e essa liberdade é tanto de se associar como de não se associar. Então, lá no artigo 8º, e aí completado, né, ou melhor, aprimorado pelo artigo 9º, nós temos a liberdade sindical e a liberdade também do direito de greve. Faço aqui uma ressalva que o direito de greve, ele não é absoluto. O direito de greve, assim como todo direito fundamental previsto na Constituição Federal, eu estou dizendo para vocês que não existe direito absoluto. Novamente, já falei isso em aula, mas estou frisando, não existe no Estado Constitucional Democrático de direito absoluto. O artigo 9º, quando ele nos diz do direito de greve, e quando eu lhes falo que o direito de greve ele não é absoluto, eu não estou querendo dizer que certa categoria não pode
usufruir do direito de greve. Eu não estou dizendo isso. Veja, vou falar novamente. Quando eu digo que o direito de greve ele não é um direito absoluto, eu não estou dizendo que determinada categoria não tem direito à greve. Pelo contrário, eu estou dizendo que o direito à greve deve ser respeitado e interpretado consoante os ditames constitucionais, principalmente consoante o princípio da proporcionalidade. Veja-se, os agentes de segurança pública, vamos imaginar, os policiais penais, os antigos agentes penitenciários, eles têm direito à greve? Sim. Indene de dúvidas que sim. Extreme de dúvidas que os agentes prisionais, que os policiais penais têm direito ao direito de greve. Mas eles podem simplesmente deixar os presos lá, saírem e falar, não, nós estamos de greve. Ou os policiais militares, vamos lembrar aqui, não tem tanto tempo assim, nós tivemos uma greve generalizada dos policiais militares no estado do Espírito Santo, que gerou uma situação anárquica, gerou uma situação caótica. Vejam, doutores e doutoras, que nós temos no estado anárquico a incisão, vamos dizer assim, a explosão de 3 crimes paulatinamente, escalonadamente. No estado de exceção, no estado anárquico, nós temos a explosão de 3 crimes paulatinamente, escalonadamente. Quais são esses crimes? Nós temos, num primeiro momento, quando da ausência do Estado, quando da ausência da organização, quando da ausência do policiamento, nós temos ali a possibilidade de crimes, tá, contra o patrimônio. São os primeiros crimes que explodem quando de um estado de exceção, quando de um estado sem Estado, quando de um estado sem fiscalização. Então nós temos muita incidência de furto e roubo. Quando o Estado não está presente, nós temos muita incidência dos crimes de furto e roubo. E lá, quando da greve dos policiais militares no estado do Espírito Santo, explodiu. Nós temos vídeos assustadores na internet que demonstram ali uma explosão de crimes contra o patrimônio, notadamente aí o furto e o roubo. Então são os primeiros crimes que num estado de exceção explodem, são os crimes contra o patrimônio, seguidos aí dos crimes contra a vida. Então se o Estado ele continua omisso, a sensação de impunidade, a sensação de falta de legislação, a sensação de falta de regulação leva ao cometimento de crimes contra a vida. Nós temos ali o homicídio, temos ali o feminicídio, tá? E aí, isso também ocorreu quando da greve dos policiais militares no Espírito Santo. Isso também ocorreu quando da greve dos policiais militares no Espírito Santo. Passado aí esse momento, temos os crimes contra a dignidade sexual. Graças a Deus, salvo melhor juízo, nós não tivemos lá uma incidência em massa de estupros e de estupros de vulnerável. Mas nessa ordem, são os crimes que afrontam, que explodem quando da ausência do Estado. Tá? Então aí, dito isso, eu estou dizendo que todo trabalhador tem direito à livre associação sindical e tem direito também à greve. Contudo, eu ressalto que o direito à greve ele não é absoluto. Ou seja, o trabalhador, dentro da função essencial, ou de quão seja essencial a função do trabalhador, é muito importante que essa greve seja regulada, essa greve seja exercida segundo o bom senso, segundo o princípio da proporcionalidade,
por exemplo, dentro dos policiais penais, uma greve ela só vai ter uma redução de servidores. Essa greve vai ser meramente administrativa, quer dizer, o funcionamento do estabelecimento prisional ele vai continuar perfeito, ou seja, a greve meramente administrativa vai se dar na não resposta ou da inércia de determinado estabelecimento prisional na resposta de expedientes não urgentes, não vinculados ali à dignidade, não vinculados à liberdade efetiva dos reeducandos, né? Expedientes que comportam um aguarde, que comportam um seguramento dos expedientes, mas que sim, se esses expedientes se acumularem, perpetuarem e não levarem uma pressão, né, a não cederem, perdão, à pressão da greve, esses expedientes em acúmulo vão trazer sim uma grave lesão à administração pública. Então sim, todos os trabalhadores têm direito à greve, mas por exemplo, os policiais militares, essa greve tem que ser meramente redução dos expedientes administrativos, meramente da redução dos expedientes de pessoal. Não pode nunca ser uma greve total de forma a trazer o caos para a sociedade, sob pena de resposta aos crimes pertinentes na legislação militar. Nesse sentido, doutores, dando continuidade, eu preciso dizer que todos os crimes aí contra a organização do trabalho são de ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público ele vai tomar providência independentemente da vontade da vítima. A vítima não tem que pedir, a vítima não tem que clamar ao poder público pela tomada de providências. O Ministério Público, né, independentemente da vontade da vítima, ele vai atuar. Nós vimos que as ações penais elas podem ser públicas ou privadas. Privadas, o titular da ação penal é o ofendido e ele vai mover essa ação penal por meio de uma queixa-crime. Nas ações penais públicas, nós temos a incondicionada, que o Ministério Público atua independentemente da vontade da vítima, e nós temos aí a condicionada à representação, em que o Ministério Público ele vai atuar condicionado à solicitação da vítima, condicionado à representação da vítima, e a representação da vítima tem, por natureza jurídica, condição de procedibilidade. Lembre disso, a representação do ofendido, a representação da vítima tem, por natureza jurídica, a condição de procedibilidade. Dito isso, preciso falar com os doutores para a gente encerrar o nosso bloco a respeito da competência. Qual é a competência para julgamento? Qual é a competência para julgamento dos crimes contra a organização do trabalho? Bem, nesse aspecto, julgamento, nós temos que falar de competência. Nós temos a competência da Justiça Estadual e temos a competência da Justiça Federal. Vocês entenderam isso? Competência da Justiça Estadual, competência da Justiça Federal. Dentro da Justiça Estadual, nós temos a Justiça Estadual Comum, que seriam os delitos com pena máxima superior a 2 anos, e temos dentro da Justiça Estadual os juizados especiais estaduais, que julgam as infrações penais de menor potencial ofensivo. Quais são elas? Aquelas cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Então, os juizados especiais estaduais vão trabalhar, vão julgar, têm jurisdição para, dentro da competência territorial, julgar os crimes as infrações penais, cuja pena máxima seja inferior a 2 anos. Sob outro enfoque, dentro da Justiça Federal, nós temos também os juizados especiais federais, que também vão julgar os crimes federais cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Em contrapartida, dentro da Justiça Federal, a Justiça Federal Comum, a Justiça Federal alheia ao juizado especial, vai julgar os crimes federais cuja pena máxima supere os 2 anos previstos em lei como necessários para desfazer, para deixar de lado, para excluir a competência dos juizados especiais
federais. Então, retire da sua cabeça o preconceito de que dentro da Justiça Federal não tem juizado especial. Tem sim. Dentro da Justiça Estadual nós temos juizados especiais estaduais. Dentro da Justiça Federal nós temos juizados especiais federais. E aí, além disso, eu preciso mencionar que nós também temos tribunais. Nas instâncias superiores da Justiça Comum, nós temos desembargadores federais. Quando a competência, da Justiça Estadual, nós temos desembargadores estaduais. Quando a competência de julgamento é da Justiça Comum Estadual, quer dizer, quando a pena supera 2 anos, em eventual recurso, o tribunal é competente para julgamento. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, é composto por desembargadores estaduais. Isso na Justiça Estadual. Vamos para os juizados especiais estaduais. No caso de recurso dos juizados especiais estaduais, a competência para julgamento é das turmas recursais estaduais. Agora vamos para a Justiça Federal. Dentro da Justiça Federal Comum, dentro da Justiça Federal, em que os crimes superam a pena máxima, supera 2 anos, nós temos aí, em caso de recurso, os tribunais regionais federais, que são compostos por desembargadores federais. Em contrapartida, nos juizados especiais federais, quer dizer, quando a pena mínima, federais, tá certo? Que são compostas por juízes federais, tá? Então, na verdade, no nosso próximo bloco, a gente volta retomando essa questão de competência e dando sequência na matéria.